Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Que bom. Então, agora eu estou lendo um livro que chama Enraizado, de Benner Liescher. E ele é muito profundo o livro, assim, eu estou gostando muito e eu resolvi falar um pouquinho do capítulo 1, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, então eu vou falar um pouquinho do capítulo 1, depois se der eu falo dos outros. Então, é assim, ó. Começa o livro, né, o capítulo 1, porque os enraizados duram, né? Na Bíblia, no Salmo 1 e no versículo 3, fala assim, ó. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, tem que ter raízes, né? E nós falamos assim, eu sirvo a Deus, né? Então, se nós servimos a Deus, nós temos que dar frutos, né? Frutos de honras e glórias a Deus, né? E os enraizados têm frutos mais duradouros, né? Nós devemos olhar para uma árvore e ver que as raízes são bem profundas, né? E se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ver que teve vários servos de Deus que tiveram um impacto duradouro, que Deus, né, os guiou em tempo de preparo. Então, eles tiveram um tempo para se preparar, né? Josué se preparou por 13 anos, Moisés 40 anos, Jesus se preparou para o ministério dele 30 anos e ele desenvolveu um ministério de 3 anos. Então esse livro fala muito de Davi, estuda a história de Davi, porque não sei se vocês sabem, mas Davi era o homem segundo o coração de Deus. Deus amava Davi, porque Davi tinha um coração puro, né? Então, eles falam assim que Davi foi incomparável, né? Porque ele adquiriu raízes bem profundas. E Deus fala, né? Deus prefere um homem de coração puro, e Davi tinha um coração puro. E quando o profeta Samuel foi ungir Davi como rei, ele chegou lá na casa do pai de Davi e viu os irmãos de Davi, que eram mais formosos, mais altos, mais tudo, né? E aí Deus falou para ele, não é nenhum desses. Aí ele falou, Senhor, mas esses daqui têm essas qualidades. Aí ele falou, não, Deus vê diferente do homem, Deus não vê a aparência, né? Tem mais um filho? Aí falou, tem Davi, tá no campo, manda chamar. Então, enquanto não chamou Davi, né? Aí depois Samuel ungiu Davi como rei e, e Deus falou que estava procurando alguém que Deus pudesse crescer dentro dele, né? Para tornar um servo de Deus com raízes. Então, sem as raízes profundas, não há um fruto duradouro. Então, lembra da parábola do semeador? Então, na parábola do semeador, teve umas sementes que caiu sobre as rochas, as pedras, e elas não tiveram raízes, aí depois logo foram arrancadas, né? Então, Deus preparou Davi em 3 solos, né? Primeiro, na intimidade. Então, na intimidade, enquanto ele era pastor de ovelhas, ele estava lá sozinho, né? Era ele e Deus, ele confiava em Deus, orava, né? E ele teve uma dependência de Deus. O segundo solo é do serviço. Davi serviu o seu pai, né? Trabalhava para seu pai, servia seus irmãos e servia também Saul, que era o rei. E ele tinha muita humildade, né? Ele assumiu uma postura de humildade, deixando Deus o exaltar, né? Então ele já era rei, mas ele estava servindo ali na maior humildade. Depois tem o solo da comunidade. Quando 400 homens se juntaram a Davi na caverna de Adulão, ele aprendeu a ser líder de homens e confiar em Deus. Então ali ele confiou nos amigos, nos homens e também confiou em Deus, né?
Então, Deus iniciou o processo de enraizado com Davi, aonde ele estava. Então, ele era pastor de ovelhas, o Senhor começou ali o processo com Davi. Então, nós devemos observar que Deus vai estar começando um processo na nossa vida e nós não sabemos que processo que é, mas Deus já está trabalhando a nosso favor, Deus já está nos cultivando. Então, resta a nós obedecer a Deus, orar, pedir a Deus para Deus esclarecer qual é esse processo que nós estamos passando, aonde Deus quer nos levar. Então é isso por hoje, tá? Se você gostou do vídeo, dá um like, eu vou fazer os outros capítulos, tá bom? Deus abençoe, tenha um ótimo dia. Paz de Deus.